Olá, gente! Eu tenho uma indagação para fazer. Esses dias eu produzi uma camiseta com a seguinte frase: Você é pródigo ou próspero? E eu quero lançar essa pergunta aqui para vocês. Eu já devo ter feito algum vídeo, ah, talvez o ano passado, mas enfim, vamos fazer novamente. Vamos lá. Você é pródigo ou próspero? Eu quero me basear na história do filho pródigo, que é uma parábola dita por Jesus. E desde há muito tempo, desde a minha infância, sempre eu escutei essa parábola sendo ministrada na igreja, mas nunca com esse foco que eu quero trazer aqui para vocês. Sempre o que vem à nossa memória quando a gente fala o filho pródigo, olha, você é um pródigo, é aquela pessoa que era da igreja e ela se afastou por alguma razão e agora ela volta para a igreja. Ou, por que não dizer, dentro da parábola, é o filho que saiu da casa do pai, pediu a sua herança, foi embora e depois ele arrependido volta para a casa do pai. Então, pode-se dizer também, a gente tem essa visão, essa definição de um filho pródigo é aquele que saiu da casa do pai, que por alguma razão ele foi embora e depois se arrepende e retorna à casa do pai. No caso da parábola, o filho pede perdão ao pai e fala: eu não sou digno de ser recebido como seu filho, faz-me tão somente como um dos seus trabalhadores. E então a parábola prossegue, né? Continua, a parábola continua e tem todo um fundo aí de história para a gente poder entender por que se foi dado esse título de pródigo, a parábola do filho pródigo. Como eu já disse, a nossa definição disso é porque o filho foi embora e retornou. Ou seja, qualquer que a situação na casa do pai, retornou à casa do pai ou retornou à igreja. Aquele cristão que ele pertencia a uma comunidade, a uma igreja, mas agora ele foi embora e posteriormente ele retorna. Então, a gente costuma dizer que ele é chamado pródigo, fazendo comparação com essa parábola que Jesus nos conta. Mas a verdade é que quando eu pergunto para você se você é pródigo ou próspero, é porque o pródigo, mesmo dentro desta parábola aí, significa que esse rapaz, ele foi um esbanjador, ele desperdiçou tudo aquilo que ele tinha nas mãos, no caso a herança, que era a parte que lhe cabia, e ele desperdiçou, ele gastou dissolutamente, gastou de forma irresponsável. E aí a sacada do negócio aqui dessa nossa conversa é a seguinte: que há muitos pródigos que estão na casa do pai, que não saíram. Há muitos pródigos que estão dentro da sua igreja, dentro da sua comunidade, mas são pródigos. Não significa que ele abandonou a fé. Na verdade, a casa do pai, no caso da parábola, é que o filho deixou o amor do pai. No caso da igreja ou da sua comunidade, é aquela pessoa que abandonou a sua fé. Mas aqui, na definição verdadeira dessa palavra, pródigo é aquele que gasta, aquele que esbanja, aquele que não gerencia bem o que eles têm em suas mãos e principalmente no sentido financeiro. Então, é por isso que a sacada é essa. É por isso que eu digo para você que há muitos pródigos que estão dentro da casa do pai, há muitos pródigos que estão dentro de suas igrejas. Não abandonaram a sua fé, não abandonaram o amor do pai, mas são pródigos. Por quê? Porque gastam dissolutamente, desperdiçam, gastam o seu dinheiro de maneira irresponsável. Há um texto da palavra de Deus que fala que gasta o seu dinheiro naquilo que não é pão. Enfim, ele gasta de maneira
dissoluta, de maneira irresponsável, sem sensatez. Ele não tem controle, ele gasta mais, na verdade gasta mais do que o que tem, e o que tem gasta tudo. Gasta tudo sem planejamento. E eu vou concluir essa minha fala, esse nosso bate-papo aqui, falando para vocês. O que é melhor? Você ser pródigo ou ser próspero? É claro, próspero é aquele que ele tem sucesso naquilo que ele se propõe a fazer. É aquele que sabe agir como Jesus disse numa outra palavra, num outro texto. Jesus disse: qual homem que ao construir uma torre ele não se assenta primeiro para ele ver se tem o suficiente para começar e terminar? Para que não aconteça de ele começar a fazer essa torre e de repente parar pela metade e servir de escárnio, servir de escândalo para os outros. As pessoas vão olhar para esse homem e vão falar: olha só que insensato, para não usar uma outra palavra, começou a fazer e para pela metade. Ou seja, Jesus está dizendo que nós precisamos ser sensatos e ser prudentes ao querer realizar, ao nos projetar a realizar alguma coisa, a planejar primeiro, a verificar o que a gente tem, o que a gente não tem, até onde a gente pode ir, o que precisamos angariar para, enfim, dar início a esse projeto, a esse planejamento que nos propomos a alcançar, a fazer, a realizar. Então, eu definiria esse sensato, essa pessoa que é inteligente, sábia, como o próspero, que ele se projeta a fazer algo e ele alcança êxito, ele tem êxito, ele prospera, ele tem sucesso nisso que ele se propõe, seja o que for, e seja, eu preciso dar 10 passos, então eu consigo alcançar esses 10 passos, dentro do tempo, dentro da velocidade, eu tenho sucesso nisso. Agora, eu preciso dar 10 passos e eu apenas dou um e desisto e dou 5 para trás, ou seja, eu não sou próspero. E essa seria a definição de não ser o pródigo, aquele que gasta, aquele que não tem projeto, aquele que não tem planejamento, que não faz planejamento. Quando o filho pródigo pediu para o pai a parte de sua herança, ele poderia simplesmente ter feito um bom projeto. A outra colocação, outro caminho que a gente poderia seguir: o filho pegou o dinheiro, sim, porque ele pertencia, o pai lhe deu, então ele pegasse esse valor aí e tivesse um planejamento, um projeto, até mesmo com a ajuda do pai. Não é? Ele não precisava sair gastando e fazendo loucuras com o valor que ele recebeu. E isso que a gente precisa entender. O pródigo não é simplesmente o que foi embora e retornou. O pródigo não é simplesmente aquele que saiu da casa do pai, que saiu da igreja, que se desviou, a gente usa esse termo, né? Se desviou da igreja. Não, o pródigo não é simplesmente esse. Há muitos pródigos, eu volto a dizer para você, e gostaria que você pensasse nisso. Há muitos pródigos que estão dentro da igreja. E a pergunta que eu deixo para você agora é: você é pródigo ou você é próspero? Você está dentro da casa do Pai, você está dentro da igreja, você está inserido em sua comunidade, mas você é pródigo? Pensa nisso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um beijo no seu coração.